Fala pessoas, tudo bem? Então hoje vamos retomar a disciplina e a aula de hoje é muito sossegada, tá? Para vocês retornarem, recuperarem o ritmo aí, tá? A aula de hoje ela é uma introdução a um tema que vai ser discutido já amanhã na próxima aula, quando a gente trabalha todas as variações, todas exagero, né? Mas as principais variações cromossômicas, tá? E suas consequências. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente fala em cariótipo, tá? O cariótipo ele vai representar o conjunto de cromossomos que um indivíduo possui. Tá? A representação, a apresentação do par, dos pares cromossômicos que o sujeito possui. Né? Para cada espécie, a gente vai ver lá no finalzinho, você tem uma variação numérica. No nosso caso, em humanos, né, lembrando, a gente discutiu isso na aula de herança sexual, na introdução, você tem 23 pares cromossômicos. Esses 23 pares cromossômicos eles são divididos em duas categorias centrais. Os cromossomos autossômicos e os cromossomos alossômicos. A diferença básica, lembrando, é que os cromossomos alossômicos são aqueles cromossomos que estão relacionados ao desenvolvimento e ao amadurecimento dos caracteres sexuais do indivíduo, certo? Resumindo, cromossomo alossômico é o cromossomo sexual, é aquele da determinação do sexo, enquanto que os autossômicos são os cromossomos que possuem genes para outras funcionalidades, para outras características que não o sexo. Então, na nossa espécie, nós nos nossos 23 pares, nos nossos 46 cromossomos, nós temos que 22 pares ou 44 cromossomos são autossômicos e o último par, o par 23, é aquele que vai ser o par sexual. No caso masculino, no caso feminino, você vai ter 2 cromossomos X e no caso masculino, você vai ter a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y, né? Que a gente lembra que tem tamanhos diferentes, né? E isso vai determinar características funcionais diferentes, como a gente discutiu lá nas aulas de herança sexual, tanto ligada ao X quanto ligada ao Y, tá? Então, nesse sentido, é sempre bom lembrar que na hora em que você tem a produção dos gametas, tá? As mulheres elas vão produzir sempre óvulos, né, ovócitos secundários com o cromossomo X, certo? Por causa do par. Enquanto que os homens vão produzir espermatozoides com 50% possuindo cromossomo X e 50% possuindo cromossomo Y. Bom, aí você lembra que o fato do cromossomo X ser maior que o cromossomo Y, isso gera um princípio de, aspas, desbalanceamento genético, certo? Desbalanceamento gênico resultante do fato de mulheres terem 2 cromossomos X e isso faz com que elas tenham mais material genético. Então aqui, ó, exemplificando na comparação dos cromossomos, você tem que o cromossomo X ele tem entre 800 e 900 genes, enquanto que o cromossomo Y tem de 60 a 70. Lembra, no caso masculino, você tem um cromossomo X e um Y, e no caso feminino você tem 2X. Então o fato de ter 2X significa que tem cromossomos a mais. Material genético a mais, certo? Isso gera uma carga maior e isso vai impactar no que se sugere na chamada inativação do cromossomo X feminino, certo? A formação do corpúsculo de Barr ou da cromatina sexual. Lembra? Significa que em mulheres, não os dois, né? Um dos 2 cromossomos X é parcialmente inativado. Essa inativação faz com que essa porção do DNA inativado ele
fique condensado, principalmente por efeito de proteínas que agregam, e isso gera o que a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Tá? Então, o que a gente observa aqui, ó, principalmente nessa imagem, tá? Ó, feminina, XX, você tem a presença dos pontinhos menores aqui, que é a representação da cromatina sexual. É aquela porção a mais do cromossomo X que a mulher possui. Então, se ela tem 2 cromossomos X e um homem só tem um cromossomo X, um dos 2 cromossomos X naquela porção vai sofrer inativação para que você balanceie, para que você equilibre a carga gênica entre os gêneros. Bom, tá? Vamos lá. É importante a gente lembrar, tá? Nas aulas anteriores a gente estava discutindo principalmente os genes, tá? Seja as características a partir da primeira lei de Mendel, a segunda, todas as variações que a gente viu, as interações gênicas, o efeito de dominância, recessividade, codominância, gene letal, pleiotropia, interações, por aí vai indo. Lá a gente estava trabalhando os genes, tá? Aqui, quando a gente trabalha o cariótipo, a gente não vai trabalhar o gene, tá? A gente vai trabalhar o cromossomo, ou seja, a estrutura que abriga os genes, tá? Então, a porção maior. Tá? Lembra, na imagem anterior a gente viu que o cromossomo Y, pequenininho, tem de 60 a 70 genes, enquanto que o X, grandão, tem de 800 a 900 genes. Então, notem que a gente está trabalhando com uma estrutura maior, com grande quantidade. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o DNA do sujeito ele aparece de 2 formas centrais ao longo do ciclo de vida celular. Tá? Ou o DNA está na forma de cromatina, ou o DNA está na forma de cromossomos. Né? Lembra, cromatina, molécula única no singular, certo? Em que essa molécula ela tem níveis de compactação maior ou menor, tá? Em que na parte menos compactada é onde você vai ter a chamada eukromatina, aonde o DNA ele está mais ativo, mais funcional, aonde os genes são ativados para a síntese de proteínas lá da função daquela célula e por aí vai indo. Tá? Isso acontece quando as células elas estão na chamada intérfase, né? A gente geralmente lembra da intérfase, a fase G1, S, G2 e tudo mais, mas tem a fase G0, né? Que é aquela fase em que as células adultas estão desempenhando suas funções normais. G1, S, G2 são fases que preparam para a divisão celular. E é durante a divisão celular, não importa se é mitose ou se é meiose, que o DNA cromatina ele vai sofrer a modificação, né, a fragmentação e a compactação, tá, e vai formar os cromossomos. Tá? Lembra que na hora em que você está indo para a divisão celular, antes da divisão celular, teve as fases preparatórias, né, da mitose e da meiose, a intérfase G1, S, G2, então esse DNA está duplicado, né? Então é importante a gente lembrar disso. O que faz com que haja essa compactação importante nos cromossomos é uma presença muito intensa de proteínas que vão fazer com que a molécula ela sofra uma série de enovelamentos, né, de enrolamentos e compactações. Tá? Então, basicamente, quando a gente olha os cromossomos, a gente está vendo DNA fragmentado, compactado, tá? Sobre uma grande quantidade de influência de proteínas. É importante a gente lembrar que existe uma parte do cromossomo, que é o chamado centrômero, que não possui material genético especificamente, né? DNA naquela porção. Ali você tem só proteína, tá? É um enforcamento proteico ali, que é aquela área onde você vai ter a puxada, digamos assim, durante a migração dos cromossomos na divisão celular. Bom, lembra que agora há pouco eu lembrei que os cromossomos aparecem só durante a divisão celular
e além de aparecer, obviamente, só durante a divisão celular, previamente esse material genético foi duplicado. Dificilmente alguém esquece lá da fase S, né, a fase de síntese da intérfase, que o DNA é duplicado e aí uma cromatina vira duas. Tá? Agora, quando a gente leva isso em consideração, o DNA compactado ele vai estar duplicado. Então, se ele vai estar duplicado, tá, a porção original vai ser o que a gente chama de cromátide. Então, um cromossomo ele está duplicado, certo? E a cópia exata dele, tá, em teoria, né, não vamos considerar eventuais mutações, tá, a cópia exata dele, tá, vai estar agrupada a ele, tá, pelo mesmo centrômero. Então, isso aqui que a gente vê é um cromossomo, certo? Por quê? Porque uma porção é a cópia exata do outro. Tá? Então, essa porção cromossômica original a gente vai chamar de cromátide. E uma cromátide duplicada forma um cromossomo duplicado. Então, o que a gente olha nessa imagem são duas cromátides de um único cromossomo. Tá? Então, pensa, né, nisso a partir do aspecto de duplicação de material genético. Então, se por exemplo a célula vai sofrer mitose, então você tem uma situação que o cara tem 46 cromossomos lá no início, tá? E esses 46 cromossomos, cada um com duas cromátides, né? Cada um com uma dobra. Bom, e aí a gente não pode confundir cromátide com cromossomo, tá? E cromossomo duplicado com cromossomo homólogo. Tá? Lembra, homólogo é semelhante, não é idêntico. Então, se a gente enxerga aqui, eu tenho um par cromossômico. Então, olha, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro cromossomo. Como que eu sei que é outro cromossomo? Porque você nota aqui, ó, em alguns pontos os alelos são diferentes. Então, para o gene A, que é azão, no mesmo ponto para o outro é azinho. Para o gene F, por exemplo, aqui é Fzão, no outro aqui é Fzinho. Ou seja, a gente vê que tem o mesmo tamanho, a mesma estrutura, os mesmos alelos nos loci, né, no mesmo locus gênico, mas como existem variações, um tem um alelo dominante, outro tem recessivo, a gente não pode dizer que é o mesmo. Então aqui a gente pode deduzir claramente que a gente está falando de um par homólogo, como se um fosse herdado do pai e o outro fosse herdado da mãe. A imagem que a gente tem aqui do lado é como que esses cromossomos eles vão aparecer durante o processo de divisão celular. Tá? Lembra, a divisão celular tem 4 fases centrais: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? A fase principal para estudo do cariótipo é a metáfase, porque é quando os cromossomos eles já estão, né, totalmente compactados, organizados, e eles ainda não migraram na anáfase. Então você tem um nível de compactação máximo. E, em geral, durante a metáfase, você vai ter a presença dos pares cromossômicos duplicados, certo? Tá? Eles vão estar lá bonitinhos, um cromossomo, cada um com duas cromátides. Obviamente, se for a meiose 2, isso vai estar um pouquinho diferente. Tá? Mas o que você observa na hora em que o cara está estudando lá o cariótipo é justamente isso, a presença de um monte de cromossomos e esses cromossomos tendem a estar duplicados. Tá? Bom, e os tipos cromossômicos? Os tipos cromossômicos eles vão variar de acordo com a posição do centrômero, que no caso aqui é a bolinha azul, em relação aos braços cromossômicos. Tá? Vamos começar de trás para frente. Quando o centrômero está alinhado mais ou menos no meio do cromossomo, você vai ter dois braços do mesmo tamanho. Então você vai dizer que aquele cromossomo ele é classificado como um tipo de cromossomo metacêntrico, certo? Bom, em outras situações, o centrômero está ligeiramente
desviado para um ponto que faz com que eu tenha um braço maior e um outro menor. Em geral, a gente chama o braço menor de P e o braço maior de Q. Tá? Então, quando eu tenho um cromossomo com um braço um pouco maior que o outro, eu digo que ele é submetacêntrico. Então perceba, metacêntrico pareado. Tá? Quando o centrômero está bem deslocado e faz com que um braço seja muito maior do que o outro, você diz que aquele cromossomo ele é do tipo acrocêntrico. Tá? E quando o centrômero está lá na extremidade, na ponta do cromossomo, que faz com que ele tenha um braço só, você vai dizer que aquele cromossomo é do tipo telocêntrico, certo? Então aqui é simples, é baseado na posição do centrômero, tá? E aí? E aí, por exemplo, na hora em que você olha o esquema do cariótipo, né, do mapa do conjunto cromossômico humano, a gente tem apenas 3 das 4 variações que eu apresentei para vocês. Tá? Em humanos, a gente não tem naturalmente cromossomos telocêntricos, aquele que é formato de gravatinha, né, que o centrômero fica na extremidade e você só tem um braço. Então, você tem cromossomos metacêntricos, como a gente vê aqui, ó, o cromossomo 1. Então, ó, um braço é do mesmo tamanho do que o outro, porque o centrômero está lá na meiuca, lá, ó. Submetacêntrico, então eu tenho um braço, são muitos, né? Bem maior do que o outro braço. Aqui a gente vê no 18, a gente vê aqui no 9, no 8, tá? E você tem um cromossomo acrocêntrico, que é aquele que o centrômero está bem deslocado, faz com que você tenha um braço muito pequeno e o outro braço muito grande, que é o caso aqui do 22, do 21, do 14, certo? Então essas classificações são importantes para alinhamento de estrutura, porque basicamente o que uma pessoa que estuda o cariótipo de um outro, ela faz é analisar os cromossomos. E aqui, olha aí, o desenho tá lindo, tá bonitinho, você vê lá o que é claro, o que é escuro, tudo mais. Só que no mundo real não é assim que funciona. No mundo real, o pessoal da citogenética sofre um pouco, tem que ter olho bom, um equipamento bom, para conseguir visualizar, porque os cromossomos eles não ficam alinhadinhos, bonitinhos, certo? Esses cromossomos eles vão ser coletados a partir de células, podem ser, por exemplo, células da mucosa da bochecha, né, da boca, nossa, tudo mais. Aí você faz a extração do material, faz a exposição a uma série de tratamentos, tá? E aí você vai utilizar corantes. Tá? Esses corantes eles vão fazer com que haja uma marcação. O corante ele marca mais uma parte, menos outra parte. Então, a técnica que é das mais comuns, porque ela é mais barata e ela é bem eficaz, é a técnica do chamado bandeamento G, tá? Que é a técnica do Ginsa. Tá? Nesse caso aqui, o corante, tá? Ele marca a porção como a gente olha nessa imagem aqui, ela vai marcar a porção onde eu tenho mais heterocromatina, certo? A heterocromatina é aquela porção do DNA que é menos ativa, menos funcional, mais compactada, mesmo falando em cromossomos. Tá? Então o que a gente vê em escuro aqui é heterocromatina e o que a gente vê em claro aqui é eucromatina. Então esse sistema ele permite com que eu conheça para cada cromossomo humano tem um detalhamento, certo? Olha, o cromossomo 1 humano tem esse padrão aqui de bandas claras e escuras, com tamanho, com variação e tudo mais. Então, na hora que o sujeito está estudando o cariótipo de um outro sujeito, ele não olha só a quantidade, ele olha o tamanho, o formato, todas essas estruturas que a gente vai discutir um pouco mais amanhã, para ver se o padrão está adequado, certo? Lembra, se você tem um problema cromossômico, você não vai ter um problema em um gene. Lembra, cromossomo abriga um montão de genes, então a cagada é mais pesada, né? O sistema de bandeamento reverso, bandeamento R, ele tem o padrão invertido do Ginsa,
tá? Do bandeamento G. Então, o que é claro num fica escuro no outro, o que é escuro no outro fica claro num. Então, se você olhar aqui, se não me engano, esse aqui é o cromossomo 6. Você olha aqui que é mais claro aqui e na banda R é escuro aqui, certo? A outra técnica que os caras usam é o bandeamento C, tá? Essa técnica, olha como você vê aqui, ó, tudo fica bem clarinho e tudo mais, mas numa porção mais central lá de miolinho lá fica bem escuro, tá? Então essa é uma técnica em que o cara usa um corante que impregna uma porção de heterocromatina constitutiva que fica localizada bem próxima dos centrômeros. Então a impressão que você tem é que está marcando o centrômero, tá? E a última, que é o chamado bandeamento Q. Eles vão usar alguns outros corantes, tá? Q porque um deles é a quinacrina, tá? E eles vão marcar partes aonde você tem uma grande quantidade de AT, né? DNA com porção com adenina e timina. Então, o cara vai usar técnica diferente de acordo com a finalidade, com o interesse do que ele está pesquisando, do que ele está estudando, tá? E aí, aqui, obviamente, a gente tem uma técnica, uma imagem que a coloração é artificial, tá? E você tem um alinhamento. Então, essa imagem eu gosto dela porque ela mostra pra gente que os cromossomos não estão bonitinho, alinhadinho, ó, tudo torto, tudo mais para lá do que para cá, certo? Então, no mundo real, na hora que o citogeneticista está estudando, que ele está analisando essas coisas, o bicho sofre, porque ele precisa ter muita atenção, porque dependendo do estado, do nível de compactação do cromossomo e tudo mais, para análise dele em metáfase, ele vai ter uma certa dificuldade para fazer os alinhamentos, tá? Então, aqui a gente tem o padrão. Veja, cada cromossomo aqui só tem uma cromátide, né? Então não tá duplicado nesse ponto, não é isso? Mas você tem os 46 cromossomos de um indivíduo masculino aqui, ó, porque ele tem um X e um Y. Tá? O que é importante a gente saber aqui? Que ter mais ou menos cromossomos não faz indicação evolutiva, não faz indicação de relação nem de nada. Um indivíduo ter mais cromossomos que outra espécie, ou ter menos cromossomos, ou ter um número semelhante, não necessariamente indica um mais evoluído ou menos evoluído. Então, um exemplo, nós temos 46 cromossomos, gorila 48, certo? Feijão 22, arroz 24, certo? A mariposinha voadora noturna tem 440, cachorro 78. Então, ter mais ou ter menos cromossomos não é uma indicação, certo? Tá? Obviamente, indivíduos muito próximos evolutivamente, eles vão tender a apresentar um arranjo cromossômico com desenho estrutural, nesse caso quantitativo, semelhante, como a gente vê aqui em humanos e gorilas, certo? Mas fora isso, tá? Não dá para a gente dizer que quem tem menos ou quem tem mais é mais que isso ou mais que aquilo, tá bom? Como eu disse, essa é uma aula introdutória, basicona mesmo, tá bom? E a gente vai prosseguir amanhã, porque amanhã, com base no que a gente discutiu hoje, vai discutir questões que envolvem as alterações cromossômicas, as anormalidades e todas as variações que são relevantes e importantes de serem lembradas. Tá bom? Tiver dúvida, pergunta, tá? Deixa nos comentários ou usem os outros caminhos, tá? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um abraço.